A Copa do Mundo continua. Infelizmente, o Brasil já se despediu da Copa, voltaram para casa. O sonho do Hexa foi adiado, 2030 vem aí. Mas o fato é que a Copa do Mundo continua, as oitavas de finais estão aí. E por isso que o meu especial de Copa do Mundo também continua. E hoje eu vou falar de Estados Unidos versus Bélgica, né? Peguei aqui os Estados Unidos pra trazer uma curiosidade. Eu não tinha pensado realmente em trazer algo dos Estados Unidos, porque eu tô sempre indicando filme hollywoodiano e tudo mais. Mas eu achei uma curiosidade bem legal pra trazer. Eu falei, pô, acho que eu consigo casar aqui um tema interessante, porque quando a gente fala de Estados Unidos, né, a gente não pensa primeiro em futebol. Vamos lá, eu acho que assim como eu, você também vai pensar em outros esportes, tipo beisebol, futebol americano e basquete. E quando a gente fala de Estados Unidos, que é o país do capitalismo, basquete e tudo mais, é muito difícil também a gente não lembrar da Nike, que é essa marca que carrega consigo o nome da deusa da vitória e que é um dos maiores players de mercado quando o assunto é vestuário e calçados, muito atrelado aos esportes. E além da Nike, tem uma outra marca ali, que é uma submarca, uma subsidiária da Nike, que já cresceu o suficiente para estar ali em pé de igualdade, ou até mesmo, arrisco a dizer, que pode ter superado a Nike em questão de impacto na cultura pop, digamos assim, que é a Jordan, que é a patrocinadora, né? Assinou aí a camisa 2 do Brasil, por mais estranho que isso possa parecer. Mas a parte interessante nisso tudo é que pra Nike se tornar o que ela é hoje, nessa marca que ela é hoje, a história dela passa pelo futebol brasileiro. Você sabia disso? Já tem alguma ideia disso? Porque o ano de 1994 foi um ano de virada para Nike no futebol, graças ao Brasil. Exatamente. O Brasil ter ganho a Copa de 94 foi ali um dos elementos que fez a Nike se tornar essa grande marca que ela é vista hoje, essa marca que tem, como eu falei, um histórico com a questão do esporte, essa marca que ela tem essa presença, ao ponto de chegar hoje, em 2026, eles estarem assinando a camisa do Brasil. Porque o fato é que a Nike, ela era uma marca que ela não tinha muito histórico no futebol, né? Ela já tinha histórico ali no basquete, muito também por causa da Jordan, mas eles não tinham muito essa ligação com o futebol. Eles precisavam dar um jeito de entrar no mercado de futebol. Eles já tinham chuteiras, mas faltava aquele tchan, sabe? Faltava aquela ligação realmente. E na Copa de 1994, que o Brasil ganhou, né, foi o Tetra do Brasil, que inclusive foi nos Estados Unidos, foi onde o Phil Knight, o cofundador da Nike, né, ninguém mais, ninguém menos do que o cofundador da Nike, ele viu toda aquela comemoração do povo brasileiro quando eles ganharam a Copa e falou: eu quero o Brasil. Nessa época, craques como Romário e Bebeto já jogavam usando chuteiras da Nike, mas isso ainda era muito pouco, porque eles queriam entrar de cabeça no mercado, enquanto a Adidas, por exemplo, já nadava de braçada, e eles queriam alcançar e queriam meio que brigar de igual para igual. E foi aí que 2 anos depois, em 1996, a Nike conseguiu fazer um acordo com a CBF, que foi um acordo assim estrondoso e de muito sucesso para ambos os lados, tanto é que em 2024 esse acordo ele foi renovado até 2038. Então assim, é uma parceria de longa data e que podemos esperar que vai permanecer aí por um bom tempo. Nas palavras de Sandy Bodaker, que foi o primeiro gerente geral da Nike Football, queríamos nos tornar a nova tradição do esporte. Gostávamos dessa ideia porque não tínhamos uma tradição antiga. Então é tudo isso que eu tô falando. Eles não tinham tanto essa ligação com o futebol e eles viram a chance de começar a criar uma a partir da atuação no Brasil, com a seleção. Esse acordo ele foi muito marcante porque deu para Nike muita liberdade para atuar junto com a seleção, né? Escolhendo alguns oponentes, fazendo com que todos os jogadores pudessem usar chuteiras, né? Como eu falei, Romário e Bebeto já tinham jogado, mas não era uma questão assim da Nike estar tão presente junto do futebol brasileiro. E é claro, tem que aproveitar todo esse lance do brasileiro ter essa coisa muito apaixonada, muito acalorada com o futebol, que eles sentiam falta, eles sentiam que faria diferença para eles. E além de tudo, essa parceria também rendeu alguns comerciais muito icônicos, como por exemplo o comercial da Copa do Mundo da França de 1998, que foi filmado no aeroporto de Roland Garros, na França. E também em 2005 teve um outro comercial que foi com Ronaldinho Gaúcho para anunciar a chuteira Tiempo, que foi considerado ali o primeiro vídeo viral da história do YouTube. Então assim, não é pouca coisa. A Nike tá andando junta com o futebol brasileiro há muito tempo, né? A Nike tem essa tradição de futebol e essa tradição nasceu com a gente, nasceu com a nossa seleção. E fora que estruturou a Nike no futebol de uma forma que eles conseguiram finalmente o que eles queriam, que era bater de frente com a Adidas. Porque a Adidas era aquela marca muito séria, muito rebuscada, vendia um tom meio profissional demais, meio burocrático, enquanto a Nike
aproveitou ali a ousadia e a alegria do brasileiro, né? Eles queriam essa coisa, como eu falei, muito apaixonada, muito acalorada, e foi assim que eles conseguiram nivelar o jogo, não tentando fazer igual a Adidas, mas indo para uma vertente completamente diferente e que só o gostinho brasileiro conseguiria dar, né? Quando a gente para pra pensar, não é à toa que essa parceria ela se estendeu por tanto tempo e ela ainda foi estendida novamente até 2038, porque dá muito certo tanto para a CBF, para a seleção, para a Nike como um todo. Cara, e é muito legal a gente ver, assim, por exemplo, as camisas, por mais que eu não seja tão fã da camisa desse ano, mas é muito legal ver como a Nike, eles realmente apostaram, e isso fez sentido, né? Porque tem esse lance de ser essa paixão brasileira, e isso fazer diferença. Pô, é uma marca americana, sabe? Eles vieram buscar aqui porque é aqui que a gente tem esse calor tropical do amor, do fã, né, do fervor brasileiro. Mas tudo isso se refere à questão de mercado da Nike com futebol. A Nike já era uma marca bem estruturada antes, mas nem sempre foi assim, porque 10 anos antes da Copa de 94, lá em 1984, a Nike estava com o departamento de basquete caindo aos pedaços. Eles estavam ali sem futuro, sem saber o que ia acontecer, meio que com aquele risco de, sabe, tava uma crise geral na Nike, porque eles não sabiam o que fazer, o orçamento estava apertado, e eles estavam tentando contratar 2, 3 jogadores de basquete que pudessem fazer a diferença, até que eles decidiram arriscar tudo e apostar muito alto. Em vez de trazer 3 caras ali, 3 jogadores medianos, sei lá, eles viram potencial em um garoto e eles falaram assim, vamos apostar tudo nesse cara, porque esse cara, ele vai fazer a diferença pra Nike. E ele fez, porque esse cara se chamava Michael Jordan. E foi aí que surgiu a Jordan, né? 10 anos antes da Nike enxergar aquele potencial incrível e diferencial na seleção brasileira, eles tinham enxergado também uma oportunidade única com um novato da NBA, que era o Michael Jordan. E é claro que tudo aconteceu ali com a Jordan da mesma forma que aconteceu com a parceria com a CBF, né? É um olhar visionário e um contrato milionário. Porque o que eles fizeram ali com o Jordan foi algo sem precedentes. Primeiro que o Jordan nem queria assinar com a Nike, ele era mais fã da Adidas, ele estava querendo ir para Adidas, tinha conversas de ir para outras marcas que já tinham fechado com outros grandes astros do basquete, então a Nike meio que não era opção. Mas aí eles fizeram como diz o nosso querido Don Corleone, né? Eles fizeram uma proposta que não dá para recusar. Eles ofereceram para o Michael Jordan um contrato de $500 mil anuais pelos 5 anos de contrato com o Michael, e também uma linha de tênis com o nome do Michael Jordan, né? Surgia aí a Air Jordan, né? Os tênis Air Jordan. Só que a parte mais legal dessa história, pelo menos na minha opinião, é o fato de que o tênis que eles sugeriram, eles falaram de que ser um tênis muito marcante, visualmente muito forte, só que eles pegaram o tênis e colocaram ali branco, preto e vermelho, né? Deixou uma coisa bem bonita, mas esse tênis ia contra as regras de dress coding ali da NBA, que exigia que os tênis fossem majoritariamente brancos. E aí o Michael, né, até colocaram isso, tipo, pô, não dá pra usar esse tênis, isso vai contra as regras da NBA, tem uma multa de $5 mil se eu usar isso. E a Nike comprou a briga e falou assim, a gente paga a multa. Todos os jogos que o Michael entrava com aquele tênis, existia uma multa de $5 mil e a Nike bancou a multa. E assim, isso foi algo geracional. Mudou o mercado completamente e eles souberam aproveitar. Porque da mesma forma que eles souberam aproveitar o lance do Brasil ter essa coisa mais fervorosa e eles usarem isso para definir o DNA do que é a Nike no futebol, eles usaram essa questão do tênis proibido para fazer o DNA da Jordan, né? Porque aí eles vieram com aquela pegada meio punk, meio assim, eles não podem te proibir de usar um Air Jordan. E é claro que isso pegou, né? Esse espírito rebelde sempre funciona muito bem. E é óbvio que o resultado fez com que a Nike ela se tornasse aí uma das marcas mais fortes quando a gente fala do segmento esportivo, quando a gente fala de vestuário, né? Ela se tornou o que ela se tornou, tipo, gente, assim, sabe, o que eu posso falar? Eu estou literalmente usando Jordan. E pra gente fechar aqui com uma indicação, não tem como eu não indicar o filme Air, que é o filme dirigido pelo Ben Affleck, que conta um pouco dessa história que eu estou te falando aqui, né? Na verdade, conta essa história que eu tirei aqui com mais detalhes, com uma dramaticidade, ainda que assim, eu acho que esse filme vale muito pela curiosidade, porque eu vou admitir que eu não sou tão fã desse filme. Eu acho que por mais que essa história ela seja incrível e vocês veem que eu acho isso pela empolgação com que eu estou contando pra vocês, eu acho que ela fica muito presa ali numa direção muito truncada, muito burocrática do Ben Affleck, que eu não acho que seja
muito bom diretor ali, então ele traz ali nomes que eu gosto, como Viola Davis, Matt Damon, mas no geral a história, que é uma história muito empolgante, muito interessante, né, uma grande curiosidade legal pra quem curte basquete, cultura de sneakers e tudo mais, mas no geral eu sinto que é um filme que fica muito preso. Ele é um filme que eu sinto que ele é muito travado, eu acho que ele é um filme que vale bastante porque tem algumas boas atuações, tem todo esse lance de uma homenagem pro Michael Jordan, né, que gente, é o Michael Jordan, sabe, se tem algum jogador de basquete que merece essa homenagem, é o Michael Jordan, o cara é gigantesco do impacto que ele teve no esporte, mas na cultura pop, sabe? Ele fez Space Jam, ele jogou com perna longa, não é todo mundo que joga com perna longa. Então assim, eu acho que é um filme que, por mais que ele seja um filme que eu não ame de paixão, eu ainda acho que é um bom filme que vale a indicação aqui, principalmente pra você que curte tudo isso que eu falei, curte futebol, curte basquete, curte esportes no geral, curte pegar biografias, né, histórias de marca interessantes com curiosidades legais, e também curte cultura dos sneakers, vale muito assistir. E nesse caso, eu vou até fazer uma coisa que eu não faço sempre, que é deixar uma dica extra, nesse caso de um livro, que é o livro A Marca da Vitória, do Phil Knight. Ele é a biografia, né, a autobiografia do criador da Nike. Uma coisa que eu gosto bastante desse livro é que o Phil Knight, ele escreve com uma certa transparência, assim, um certo criticismo contra ele mesmo, sabe? Às vezes ele olha e fala, ele comenta de coisas que ele tá fazendo e ele mas eu não sabia nada, eu fiz besteira mesmo, sabe? Então, assim, é muito legal. Eu acho que não é uma biografia pra se endeusar, né? Pra endeusar a Nike, pra endeusar ele mesmo, mas é um livro bem interessante. Funciona se você, como eu falei, gosta de cultura sneakers, gosta de esporte, gosta de histórias sobre marcas e tal. Também se você é uma pessoa que quer criar sua marca, tudo mais, sabe? Se você quer ler uma história pra você se inspirar, vale bastante também. Então fica a dica, A Marca da Vitória, né, escrito pelo Phil Knight, sobre ele mesmo e sobre a Nike, e também o filme Air, dirigido pelo Ben Affleck. Mas agora chegou a hora de perguntar o que você achou dessa curiosidade, quem você aposta pro jogo de hoje, hein, entre Estados Unidos e Bélgica, quem você acha que vai ganhar. Comenta tudo isso aqui nos comentários que eu vou adorar ler, vou adorar trocar ideia com vocês. E se você gostou desse conteúdo, mas ainda não tá inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever, se você não me conhece, aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de filmes aqui no YouTube e também, por enquanto, de Copa do Mundo. Vou deixar outros 2 vídeos linkados para você dar uma olhada depois de assistir esse aqui, e como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu, falou e bora pra Copa!